Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos ao Senhor, através de cânticos, através da leitura da Tua Palavra, e agora nós queremos te adorar através da exposição da Tua Palavra. Queremos ser não ouvintes relapsos, ouvintes esquecidos, mas ouvintes que recebem a Tua Palavra e a praticam. E é assim que a Tua Palavra frutifique em nosso coração. É assim que nós oramos, rogamos por intermédio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a operação do Seu Santo Espírito se faça presente em nosso coração nesse momento. Em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, esses dias estudando esse texto, me veio algo na cabeça. A teologia, ela determina a nossa pedagogia. A teologia, ela determina a nossa pedagogia. Entendendo pedagogia como teoria e prática da aprendizagem, como nós lidamos com os nossos filhos, né? E os auxiliamos no crescimento. Essa teoria e prática depende da nossa teologia. O que eu quero dizer com isso? Especialmente, como nós concebemos Deus e o ser humano, isso nos influencia como pais na criação dos nossos filhos. Por exemplo, se nós entendemos os nossos filhos como bons, como essencialmente bons, nós vamos ter uma prática pedagógica em relação a eles. A nossa prática em relação a eles, se nós entendemos que o nosso filho, ele tem um coração bom, ele é inocente, então a nossa prática pedagógica em relação aos nossos filhos vai ser de maneira que nós não vamos querer atrapalhar o crescimento deles. E se você for estudar a pedagogia dos nossos dias, você vai ver, seja lá qual for a abordagem pedagógica, você vai ver que esse é o centro da pedagogia dos nossos dias. O ser humano é bom. Você pode ler, por exemplo, Rousseau, e você vai ver ele dizendo, né, que a criança é uma tábua rasa. Então, ela nasce zerada, e aí então você só precisa ir orientando essa criança de maneira a não atrapalhar o crescimento dela. A sociedade é que vai corrompê-la. Né? E aí os educadores modernos, eles são influenciados de alguma forma por esse pensamento. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta ao contrário. O próprio Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do seu coração. Por quê? Porque o seu coração é corrompido. O seu coração, é do seu coração que vem prostituições, lascívias, adultérios, é do seu coração que vem roubos e etc. Porque o coração humano, ele é corrompido, ele é totalmente mau. O salmista vai dizer, em pecado fui concebido. Nós temos uma concepção católica na nossa cultura de que a criança ela é inocente. A Bíblia ela não diz isso. A Bíblia diz que a criança ela é pecadora, ela herdou o pecado de Adão. E a sua natureza ela é má. A sua natureza ela
rebelde, ela é rebelde contra Deus, ela se revolta contra Deus. Bom, diante disso, como deve ser a nossa pedagogia? Diante disso, como devemos criar os nossos filhos? E aí Paulo aqui, nesse pequeno versículo, ele nos ajuda em relação a isso. E aí eu espero que você perceba, diante de outras coisas, como a palavra de Deus, ela é incrível. Ela, de fato, é um oceano. Em apenas um versículo, poderíamos ficar o dia inteiro aqui. Não vamos ficar, mas poderemos ficar aqui o dia inteiro. Então, vamos lá. Nesse versículo, então, Paulo ele orienta aos pais. Lembrando que Paulo ele está orientando vários segmentos da igreja. Ele está orientando as mulheres, os maridos, depois ele orientou os filhos e agora vai orientar os pais. No texto seguinte, ele vai orientar os empregados e os patrões. Agora vamos nos deter nos pais. Por quê? Porque, como nós cantamos agora há pouco, o mundo, a sociedade, ela vive o caos que nós vivemos porque rejeitou a Deus. Porque se colocou contrário a Deus. Mas nós, sendo filhos da luz, sendo filhos de Deus, devemos agir diferente. Devemos ter casamentos diferentes. Devemos ser esposas diferentes, maridos diferentes, filhos diferentes e pais também diferentes. Então vamos lá. A orientação de Paulo aqui nesse verso é dupla. Primeiro, uma orientação de cunho negativo, depois uma orientação de cunho positivo. A primeira orientação é: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Aqui, me permita explicar logo de passagem que pais são esses. A palavra que Paulo usa aqui é pateres, é uma palavra que é usada exclusivamente para pais homens. Então a orientação é para os pais homens. É certo que, em algumas poucas exceções, essa palavra também é usada para pais e mães, mas não parece ser o caso aqui. A orientação é para os pais homens. Por que pais homens? Porque eles são os líderes da sua casa, como já vimos aqui em Efésios capítulo 5, verso 25 em diante. Eles são os responsáveis, então, pela educação do seu lar. Isso parece ser já aí um contraponto à nossa cultura, porque parece que as mulheres são as responsáveis. Os homens estão sempre fora de casa. E as mulheres é que são responsáveis pela educação, mas não é essa a concepção das Escrituras. Os homens são os responsáveis pela educação no seu lar. Acontece que, claro, esse princípio pode ser aplicado a situações que se colocam como exceções. O que é que eu quero dizer com isso? Existem mulheres que ensinam seus filhos sozinhas. Elas não podem contar com a figura masculina na sua casa. Então, sim, isso aqui se aplica a essas mulheres. Se aplica também àquelas mulheres que são casadas com homens não crentes. Os homens não crentes não têm a condição de ensinar nesse nível que nós vamos ver hoje. Em algum dado nível, sim, mas nesse nível, não. Então, as mulheres, elas terminam tendo que assumir esse papel. Além de mães, também de pais. Então, os princípios que nós vamos ver são exclusivamente para pais, homens, mas aplicáveis também às mulheres nessas condições. Ok? Então, vamos lá. Paulo diz: não provoque a ira dos seus filhos. O que isso significa? O que significa não provocar a ira dos seus filhos? Antes de mais nada, a gente precisa ver o que não significa. Não significa não deixá-lo bravo em momento nenhum. Não contrariá-lo em momento nenhum. Não significa isso. Eu vou fazer todas as vontades do meu filho,
porque Paulo disse para não provocar a ira dele. Não, meu querido, não é isso. Ok? Não é disso que se trata. Paulo, ele chama os pais à responsabilidade da disciplina. E a disciplina, ela é desconfortável por si mesma. Ninguém que disciplina, nenhum pai em sã consciência, disciplina o seu filho com alegria. E hoje é o dia da disciplina, gente. Né? Ele não faz isso. Os filhos também, ao receber a disciplina, eles não se alegram com isso. Em Hebreus capítulo 12, o apóstolo Paulo, no verso 11, ele vai dizer: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. De fato, é isso mesmo. De imediato, a disciplina, ela traz tristeza, mas ela produz fruto pacífico de justiça. Né? Então, do que se trata? Se não se trata de fazer as vontades do nosso filho, dos nossos filhos, então do que se trata? A turma aí, o jovem da galeria, já estava celebrando. É isso mesmo! Não, não é, gente. Não é isso. Né? O que significa, então? Bem, a palavra aqui envolvida significa irritação. Okay? Significa, a palavra ira, né? Significa provocação de ressentimento. Então, Paulo está dizendo: não provoque ressentimento no seu filho. Essa é interessante, que essa é a mesma palavra que Paulo usa lá em Efésios capítulo 4, vamos dar uma olhada lá, verso 26. Efésios 4, 26, quando sentirdes, essa é a mesma palavra, raiva ou ira ou ressentimento, não pequeis. É a mesma palavra que Paulo usa aqui em Efésios 6, 4. Então, isso significa que, como pais, nós podemos causar ressentimento no nosso filho de maneira que ele corre o risco de pecar contra Deus. Olha só que coisa. Então, quando Paulo diz não provoque a ira do seu filho, ele está dizendo: cuidado para não provocar uma situação que o seu filho pode ser levado a ser tentado a pecar. Agora, como pais podem levar os seus filhos a isso? Em que situações? Querido, na interpretação bíblica, preste muita atenção nisso. A gente não pode ser criativo, tá? Você pode ser criativo em tantas ocasiões da sua vida, mas não na interpretação das Escrituras. Eu gosto de um autor, quando ele diz, um autor que ele trabalha com hermenêutica, e ele diz: nós como hermeneutas, intérpretes, nós não fomos chamados para ser criativos, nós somos chamados para ser fiéis. Então, quando você está em uma situação como essa, de um versículo só, não dê asas para a sua imaginação. Vá sempre para o contexto. Contexto, 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 contexto. Essa é a chave hermenêutica. Então, quando Paulo aqui ele está falando não provoque a ira dos seus filhos, você tem que ir no contexto. O que ele está falando? O que ele acabou de falar? O verso 1 até o verso 3, ele está exortando os filhos. Ele está exortando os filhos a duas coisas: obediência e honra. Os filhos devem obedecer os seus pais e honrar os seus pais. Ora, se é assim, como é, então Paulo aqui, ele está orientando os pais a não provocar a ira dos seus filhos em relação à obediência dos seus filhos e em relação à honra que os seus filhos devem dar aos pais. Estão comigo? É isso. Então vamos lá. Primeiro, em relação à obediência. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos quanto à obediência.
Quando é que os pais provocam a ira dos seus filhos quanto à obediência? Em primeiro lugar, quando são autoritários. Quando os pais, eles confundem autoridade com autoritarismo. Sabe aqueles pais que dão ordem para tudo, seu filho? Eles dão ordens para tudo, esquecendo-se de se concentrar em princípios. Nós pais temos a tentação de fazer isso em relação aos nossos filhos. Está respirando? Tô. Por quê? Não mandei? Faça isso, faça aquilo outro. E o filho fica aquele robozinho. Né? Meu querido, isso não é exercício de autoridade. Isso é autoritarismo. E é interessante porque o ser humano ele não é robô. Por mais que nós queiramos que o outro seja, ele não é robô. Então, ele vai fazer algumas coisas que nós não mandamos. Vai deixar de cumprir ordens. E aí nós ficamos ainda mais irritados com o nosso robozinho chamado filho. E aí tendemos a menosprezá-lo, a irritá-lo, causar ressentimento nele. Então, pais, não causem a ira dos seus filhos quanto à obediência, sendo autoritários. Podemos ser, como pais, também legalistas. Né? O que é o legalismo? O legalismo é a concepção de que, fazendo a coisa certa, nós seremos salvos. Fazendo a coisa certa, nós vamos ser agradáveis a Deus. E como pais, nós podemos agir dessa forma com nossos filhos. Se você for obediente, nós dizemos aos nossos filhos, você vai ser abençoado. Cuidado, olhinho com que olha. Nós cantamos. E aí nós produzimos nele a imagem de um Deus carrasco, a imagem de um Deus que está disposto a qualquer deslize nos enviar para o inferno. Esse é o legalismo. E aí nós esquecemos de que, sim, a lei é necessária na educação dos nossos filhos, a lei de Deus, mas como caminho para o Evangelho. Se nós educamos os nossos filhos somente até a lei de Deus, nós estamos sendo legalistas. Mas quando nós educamos os nossos filhos com a lei de Deus, mas somente ao ponto de levá-lo ao desespero de si mesmo, somente ao ponto de levá-lo à consciência da sua incapacidade, e aí então, como ponte ao Evangelho, filho, você, está vendo? Você é pecador assim como o papai. Então deixa eu mostrar para você o caminho que o papai encontrou, o caminho de salvação, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Assim nós ministramos a graça do Evangelho para os nossos filhos. Mas a tentação é sermos legalistas. E quando somos legalistas, nós provocamos o nosso filho à ira. Nós provocamos os nossos filhos também sendo antibíblicos. Os filhos, como nós vimos, eles são chamados a obedecer os seus pais no Senhor. O que é obedecer os seus pais no Senhor? É por causa do Senhor. Porque Deus mandou, porque o Senhor mandou, então eles obedecem os seus pais. Mas também porque isso é bíblico se fazer. E as instruções dos seus pais, elas, sim, são bíblicas.
Mas por conta do pecado e por conta da rebeldia do nosso coração, nós pais podemos e somos, em muitas ocasiões, contrários às Escrituras. E aí os nossos filhos, desculpem, ficam no beco sem saída, né? Parei, eu devo obedecer o meu pai, mas a ordem dele está contrária às Escrituras. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Né? Existem pais que, por exemplo, encorajam a promiscuidade dos seus filhos. Existem pais que seus filhos estão crescendo e eles já começam a perguntar. O menino está lá com 10 anos, 11 anos e o pai já começa a perguntar: e aí, filho, e as menininhas lá na escola? E aí, como é que está lá? Os pais incentivam a promiscuidade. E aí, como é que os filhos devem agir diante disso? Pais que encorajam a bebedeira dos seus filhos. É incrível. Festas infantis, festas de crianças, em que os pais servem bebida. Claro, as crianças não bebem, mas isso é encorajamento à bebida. Porque as crianças estão vendo os adultos beberem e eles estão dizendo, e essas crianças estão crescendo pensando, isso é normal. Isso é normal. Isso é socialmente aceito. Como que as crianças, como que os filhos devem agir? Existem pais que... Isso é incrível. É totalmente absurdo. Pais que proíbem os seus filhos de ir na igreja como disciplina para os filhos. Acredita? Os filhos estão animados com a igreja, estão animados com o grupo de jovens, animados com os adolescentes, animados com o estudo da palavra de Deus, com o momento com seus amigos na igreja. E aí eles pisam na bola no dia anterior e os pais fazem, agora você está disciplina, você não vai para a igreja amanhã. Pais antibíblicos. Pais que se colocam contrário à orientação das Escrituras. Como que os filhos devem proceder? Bem, fazendo isso, os pais provocam a ira dos seus filhos. Provocam ressentimento nos seus filhos. Existem pais que são insensíveis também em relação aos seus filhos, quanto à obediência deles. Os seus filhos se esforçam à obediência. E essa obediência não é reconhecida pelos seus pais. Por quê? Porque eles são legalistas. Então nunca vai estar bom. Existem pais que zombam, ridicularizam seus filhos publicamente. Zombam de partes do corpo dos seus filhos. Olha a espinha dele, gente. Ridicularizam seus filhos publicamente para os seus amigos. Talvez, comportamentos dos seus filhos, maneirismos, né? Tique que o seu filho tem. E aí os pais zombam dos seus filhos para os amigos. Né? São pais insensíveis que provocam a ira dos seus filhos, que provocam o ressentimento dos seus filhos. E, sobretudo, gente, pais incoerentes. Pais incoerentes. A incoerência, ela é uma grande hipocrisia. É aquela nossa atitude em que nós dizemos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu lembro do meu primo, ele é médico, e na época ele usa óculos, gente. Um óculos fundo de garrafa. É nessa espessura aqui. É ceguinho ele, coitado. Né? E aí então ele procurou uma cirurgia, isso já estava o incomodando, ele procurou uma cirurgia para fazer.
E aí ele foi em um outro médico para fazer a consulta da cirurgia. E chegou na consulta da cirurgia e ele estava me contando, Nelson, eu sentei na mesa e me dei conta que o médico, ele usava óculos, tanto quanto eu. E eu me levantei na mesma hora, falei, joia, obrigado, não vou fazer mais isso. A incoerência, queridos, ela é uma hipocrisia. Nós dizemos para os nossos filhos, é incrível, né? Existem pais que param na porta da igreja e deixam seus filhos e dizem para ele, olha, é bom você andar nesse caminho. Não faça como seu pai, não é? Que não anda nesse caminho, mas você tem que andar, então fique aqui na igreja e vai para casa. E vai para casa assistir o esporte espetacular. Isso é hipocrisia, isso é incoerência. Isso traz para os filhos ira, ressentimento. São aqueles pais que dizem para o seu filho, olha, você precisa respeitar a sua mãe, não responda a sua mãe. E o filho está vendo o seu pai desprezar a sua mãe. E o filho todo dia vê o seu pai ofender a sua mãe. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, você tem que respeitar a mamãe. Isso é hipocrisia, isso é incoerência. Então, em relação à obediência dos filhos, os pais, sim, eles podem provocar a ira dos seus filhos. Quanto à honra, lembre-se, o filho é ordenado a obedecer o pai e a honrar o pai. E como que o pai pode provocar a ira do seu filho quanto à honra? Bom, nós vimos que honrar é respeitar. Isso deve ser feito pelos filhos, mesmo quando os pais não merecem. Nós vimos isso no domingo passado. Mas quando que os pais não merecem a honra dos seus filhos? Quando os pais abandonam o seu papel de pai. De novo, ele não merece honra, mas os seus filhos não dão honra por causa dele, dão honra por ser obedientes ao Senhor. Então, mesmo que ele não mereça, o filho dá honra a ele. Mas ainda assim, procedendo dessa forma, ele pode provocar no seu filho ressentimento. Sim? Quando eu estava... você pode dar um Google e procurar isso. Eu estava lendo um artigo outro dia do incrível número de evangélicos, de pessoas que estão presas, a população carcerária no Brasil. E um incrível número dessas pessoas são filhos de evangélicos. E um grande número dessas pessoas, filhos de evangélicos, são de famílias cujo pai abandonou a sua casa. Abandonou a sua família. Abandonou a sua responsabilidade como pai. São pais que provocam ressentimento aos seus filhos. São pais que têm atitudes desonrosas. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Veja o que Tito exorta em relação aos mais velhos. Tito 2. Tu, porém, ele está dizendo para Tito, fala ou instrui o que está em harmonia com a sã doutrina. E aí ele vai falar de alguns grupos específicos. O primeiro grupo é os homens mais velhos. Verso 2. Exorta os homens mais velhos a que sejam como? Equilibrados,
respeitáveis. Sabe o que é respeitável? Digno de honra. Precisa ser sóbrio, sadio na fé, no amor e na consciência. Essa é a exortação de Paulo aos homens mais velhos. Então, os homens mais velhos, eles devem agir dessa forma. Ora, quando esses homens mais velhos, em relação aos seus filhos, eles não agem dessa forma, então eles provocam, eles deixam de ser dignos de honra, provocando assim a ira, o ressentimento dos seus filhos. Meu querido pai, quando você não vive o Evangelho na prática, no seu dia a dia, você está provocando o ressentimento do seu filho. Olha só que responsabilidade. Pesado, né? É isso aí. Lá em Colossenses capítulo 3, é o texto correlato de Efésios 3:21. Paulo dá essa mesma ordem. Pais, não irriteis vossos filhos. Só que aqui ele acrescenta uma coisa interessante. Para que eles não fiquem desanimados. Olha só. Os pais podem provocar desânimo nos seus filhos. Sabe aquele filho que fala assim, eu não vou para a igreja não, porque o meu pai, ele vive uma coisa aqui dentro de casa e lá na igreja uma outra bem diferente. O filho está sendo desanimado porque o seu pai não está agindo com honra, de maneira a exemplificar o Evangelho na sua vida para os seus filhos. Ao provocar a ira do seu filho, o pai pode levá-lo ao desânimo. São práticas dos pais dentro de casa que ninguém sabe na igreja. Vícios. Na igreja ninguém sabe. Mas o filho do pai, lá na casa, está vendo. Não é? A negligência dele quanto à família, o tratamento rude dele quanto à esposa, o filho está vendo. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Querido, diante disso, talvez você esteja se sentindo como eu. Um péssimo pai. Talvez a palavra de Deus esteja levando você a perceber que você não é esse ótimo pai que você achava que era. Eu quero dar as boas-vindas para você. Bem-vindo ao clube. Mas não no sentido de você se acomodar com isso, mas no sentido de levá-lo a entender o Evangelho. É exatamente por isso que Cristo Jesus morreu por nós. Porque somos inaptos, porque somos incompetentes, porque não somos como a palavra de Deus nos instrui a fazer. Então eu quero convidá-lo a ir à cruz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Ir à cruz do Senhor Jesus Cristo é confiar no sacrifício de Jesus por você. É perceber a sua inaptidão como pai e dizer, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu perdão. E eu preciso da tua graça que me transforma e me faz um pai de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Então eu quero, diante da exortação de Paulo, não provoquem os seus filhos, eu quero levá-lo nesse momento, encorajá-lo a confiar mais uma vez em Cristo Jesus para a transformação do seu coração.
para a transformação da sua mente e do seu comportamento em relação aos seus filhos. A parte positiva, a parte negativa era essa. A parte positiva do verso, da orientação de Paulo, é a parte B do versículo. Mas não provoquem a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, eduquem seus filhos na disciplina e instrução do Senhor. Criar é educar. É um imperativo aqui que Paulo ele traz a ideia de conduzir à maturidade. Criar um filho pensa, gente, num boneco de argila. E você tem a talhadeira. Deus te deu essa talhadeira, pai. E aí você então vai moldar esse boneco de argila. Você molda esse boneco de argila. Sabe de uma coisa? Querendo ou não, gostando ou não, tendo consciência disso ou não, nós pais fazemos isso o tempo inteiro. Nós moldamos os nossos filhos. A questão é, a imagem de quem nós estamos moldando os nossos filhos? Invariavelmente, nós moldamos os nossos filhos à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Reproduzimos os nossos filhos, os nossos medos, as nossas manias, os nossos hábitos. Reproduzimos neles. Mas pais que são filhos da luz, eles moldam os seus filhos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o trabalho de educação dos pais cristãos, dos pais que são discípulos de Cristo. Nós não queremos filhos à nossa imagem e semelhança. Nós queremos filhos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele diz, olha, criai-os. Então é exatamente isso, é produzir neles a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas para fazer isso nós precisamos de duas coisas. São duas palavras que Paulo usa aqui. Instrução e disciplina. Instrução e disciplina. Instrução aqui no grego é paideia, a mesma coisa de pedagogia. É daí que vem a palavra. Né? É educar os nossos filhos. Essa palavra, gente, ela aparece várias vezes nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento. Acompanhe comigo. Lá no Antigo Testamento são duas palavras, Yará e Lamed. Né? Ou Lamad. Né? Em Êxodo capítulo 4, verso 12, Deus, ele instrui Moisés, ele ensina Moisés. Diz assim, então vai agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Deus ensina Moisés. Êxodo 24, 12, Moisés deveria ensinar o povo. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, sobe até mim no monte, espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensines a eles. Então Moisés deveria ensinar ao povo. Levítico capítulo 10, verso 11, os levitas deveriam ensinar ao povo. Mas também para ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Aos levitas são dadas essas ordens. Agora, olha só o movimento. Deus ensina Moisés. Moisés ensina para o povo. Os levitas ensinam para o povo. Mas os pais ensinam para o povo. Ou melhor, para os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 9. Os pais deveriam ensinar a seus filhos.
E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. A educação, de acordo com a imagem e semelhança do Senhor, é uma responsabilidade nossa, pai e mãe, mas principalmente pai, é sua responsabilidade. A responsabilidade, querido, essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Se você for olhar na Constituição, lá está dizendo que a educação é uma responsabilidade do Estado e dos pais. Colocam as duas coisas, mas primeiro do Estado. Eu não concordo com isso. O Estado ele tem uma dada responsabilidade, mas a responsabilidade primeira é dos filhos. É dos filhos. Quando nós ou melhor, dos pais. Dos pais. Muito embora que hoje isso inverteu, né, gente? Tem muito filho querendo ensinar os pais. Mas é responsabilidade dos pais. É uma concepção socialista de Estado querer que os pais entreguem os seus filhos ao Estado. Existem pais até matriculando os seus filhos em escolas de tempo integral. Meu querido, cuidado! Você está entregando o seu filho para ser educado pelo Estado. E essa não é a responsabilidade dele, é a responsabilidade sua. Não entregue o seu filho. Não deixe o seu filho 8 horas por dia. Você sabe o que ele está estudando lá? Tudo, menos a palavra de Deus. A responsabilidade é sua. O Estado, ele vai auxiliar você nessa responsabilidade. Mas de acordo com as Escrituras, é sua responsabilidade. E é interessante porque nós pais, nós ensinamos tudo para os nossos filhos, né? A gente ensina ele a andar de bicicleta. A gente ensina ele a jogar futebol. Muito embora que ontem eu percebi que muitos de nós não fomos ensinados. Os nossos pais pularam essa. Nós ensinamos matemática, nós ensinamos física, nós ensinamos química para os nossos filhos, menos a palavra de Deus. Nós investimos dinheiro, nós investimos tempo, nós investimos tudo que temos, todo o nosso esforço, para que o nosso filho seja bem-sucedido na vida. Mas nós não investimos para que o nosso filho cresça na instrução do Senhor. Quantos de nós, então, temos um momento na semana, durante o dia, para estudar a palavra de Deus? Para estudar as Escrituras e ensiná-la para os nossos filhos? Quantos de nós fazem questão de trazer os nossos filhos para a EBD, ao invés de ficar dormindo um pouquinho mais, até um pouquinho mais tarde, no domingo de manhã? Por que será que nossos jovens, quando chegam à juventude, tendo passado toda a infância na igreja, por que será que quando chega na juventude eles saem da igreja? Você já parou para pensar nisso? Onde é que está o problema aqui? Eles ficaram 10 anos, 15 anos, 18 anos na igreja. E quando chegam na idade da universidade, eles saem da igreja. Por quê?
Onde é que está o problema, gente? Onde é que está o problema aqui? Em primeiro lugar, de quem é a responsabilidade? Dos pais. Isso significa que os pais estão ensinando tudo para os seus filhos, menos a palavra de Deus. Pastor, mas é a universidade. Sim, a universidade, querido, traz influências ruins para os nossos jovens, mas os jovens, quando são criados no conhecimento do Senhor, eles dizem para essas influências, não. Eles rejeitam. E eles vão lidar com a universidade como um campo missionário. E não se deixar influenciar por ela. E aí a gente tem que se perguntar, será mesmo então que esses jovens foram ensinados pelos seus pais? Agora, como igreja, nós também temos responsabilidade. A responsabilidade maior é dos pais. Mas como igreja, nós temos a responsabilidade de ajudar os pais nessa educação. E aí a gente tem que colocar o dedo na nossa ferida. Como igreja, nós temos auxiliado, nós temos ajudado, nós temos cooperado com os pais nessa responsabilidade de ensinar. Você, professor de EBD, quando é que você pega o material para estudar, para dar aula domingo de manhã? É sábado à noite? Você está fazendo assim, você está contribuindo para que essa criança, quando chegar nos 18 anos, ela não conheça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você tem responsabilidade sobre o sangue dessa pessoa. Então não é qualquer coisa. A palavra de Deus tem que ser levada a sério. Será mesmo que como professores de EBD nós estamos de fato comprometidos com o ensino da palavra de Deus? Ou a gente tem feito de qualquer jeito? Nós temos, querido, em nossa igreja, nos preocupado muito com isso. Temos tido várias reuniões. Temos tido a preocupação de selecionar os melhores professores em termos de qualificação. Qualificação bíblica, não qualificação técnica. Queremos que professores sejam realmente qualificados biblicamente para ensinar para os nossos filhos. Temos nos preocupado com material. Infelizmente, muito material evangélico nos nossos dias estão ensinando moralismo e não o evangelho. Então estamos procurando. Estamos reconstruindo o currículo da nossa igreja. Nós queremos que a nossa criança, em idade de letramento, 6 anos, alfabetização, até chegar nos 18 anos, ela tenha pelo menos passado por 2 ciclos na nossa igreja. E em cada ciclo, ela tenha tido a possibilidade de estudar a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Isso significa que quando ela chegar, dos 6 anos, quando ela chegar nos 18 anos, ela terá estudado a Bíblia inteira pelo menos 2 vezes. É para aí que nós estamos rumando. E descobrimos uma coisa, não tem material. As editoras estão preocupadas em ensinar para os nossos filhos como fazer sexo. Estão preocupadas a ensinar para os nossos filhos cuidado com as drogas. Estão preocupadas em ensinar para os nossos filhos tantas coisas que elas podem aprender em qualquer outro lugar, mas não estão preocupadas em ensinar a palavra de Deus, mostrando Cristo morto e ressurreto para os nossos filhos. Esse é o meu coração em relação às editoras. Precisamos orar. Crie seus filhos na educação e na instrução do Senhor. Pai, essa é a sua responsabilidade, não fuja. Abrace para si, chame para si. Mas tem uma outra coisa aqui.
Paulo diz na instrução e na disciplina do Senhor. O que é disciplina? É admoestação, exortação. Veja, instrução e disciplina. As duas coisas juntas. Não tem como você instruir sem disciplinar. Não tem como você disciplinar sem instruir. São as duas coisas juntas. Ensine o seu filho e exorte o seu filho. Exorte. Paulo ele usa essa palavra algumas vezes no Novo Testamento, inclusive no âmbito da disciplina na igreja. Lá em Tito, capítulo 3, verso 10, ele usa essa palavra, dizendo o seguinte: depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém na igreja que causa divisões, passa a evitá-lo. Então, se tem algum irmão que está causando divisão na igreja, o que os líderes têm que fazer? Exortar. É a mesma palavra que Paulo usa para os pais em relação aos seus filhos. Exortá-lo, admoestá-lo, é não deixá-lo andar de acordo com sua própria vontade, de acordo com seu próprio querer. Considerando, o meu filho, eu estou educando ele na autonomia. Não. Pais que exortam seus filhos não os abandonam, querido. Isso é abandono. Eles não abandonam seus filhos ao seu próprio coração, que é corrupto. Eles não deixam os seus filhos. Eles chamam seus filhos para perto. Você tem chamado o seu filho para perto? Você, pai que é pai de adolescente, você chama o seu filho de vez em quando para tomar um sorvete? Quero encorajá-lo a fazer isso. Chama. Vai tomar, vai. Né, gente? Legal? Olha aí, eles estão em campanha. Pai, leve o seu filho para tomar um sorvete. Só que no meio do sorvete, fala de futebol, fala lá do Palmeiras, fala da política e aproveita para falar também sobre o coração dele. Ô filho, cara, aquele jeito lá que você tratou sua mãe, naquele dia, você estava irritado, né? Você estava bravo. Mas, cara, pensa bem, você acha mesmo que é uma forma legal de você lidar com a sua mãe? O que é isso? É exortação, é admoestação, é chamá-lo para a razão. Você está de olho nas mudanças de comportamento do seu filho, não o comportamento pelo comportamento, mas o comportamento que aponta para onde está o coração dele. Você, pai, você assumir a instrução da sua casa. Ensina e exorta. Ensina e exorta. Filho, lembra lá que nós estudamos em Efésios, na devocional da nossa casa? Pois é. Essa forma que você está agindo, ela não está de acordo com o Evangelho. O que você acha? É exortação. Não deixe, não abandone seu filho. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas os eduquem na instrução do Senhor e na disciplina do Senhor. De novo, talvez você esteja com um peso muito grande no coração a partir da exposição da palavra do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a confiar no Senhor Jesus Cristo,
a dizer para o Senhor Jesus: Senhor, me ajuda a ser um pai que glorifique o Senhor. Me ajuda a ser um pai que ensinará, que ensina o seu filho, o meu filho, no caminho do Senhor. Eu estou vendo aqui vários jovens casados, que não têm filhos ainda. Mas está chegando. Está chegando. Essa palavra é para vocês também. Eu quero encorajá-los a desde já. Que bom que vocês estão ouvindo agora isso. Eu quero encorajá-los a desde já colocar isso em mente. Deus vai me dar um filho. Pai, meu pai, me ajuda a ser um pai de acordo com a vontade do Senhor. O mundo quer ensinar o meu filho. Eu vou ensinar o meu filho a ser de acordo com a imagem e semelhança do meu Senhor Jesus Cristo. Esquece esse negócio de autonomia. Não, eu vou deixá-lo tomar as suas decisões. Meu querido, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não. Hoje estão dizendo para deixar as crianças tomar as decisões até mesmo em relação ao sexo. Não. A responsabilidade é sua. Ensine a ele. A responsabilidade é sua. Vamos orar.